Mas e agora contra o Fortaleza? Eu assisti esse jogo e vou te falar, para mim, a melhor atuação do Vasco no ano, se não uma das melhores atuações do Vasco nos últimos anos. O Vasco botou bola na trave, teve pênalti que o juiz não marcou a favor do Vasco. 3-0 ficou barato, saiu no lucro o time do Fortaleza, perdendo somente de 3. A minha pergunta, vou começar com você, Carlos. Em meio a essa crise em que o Vasco vem vivendo, eu chamo o Vasco, que para mim já não é mais, tá? Até pouco atrás de cachorro morto, né? Porque todo mundo fazia vídeo batendo no Vasco, batendo na diretoria, né? Criticando o time, dizendo que o time não ia brigar para cair. Com essa mudança, com a chegada do Fernando Diniz, com essa atuação de gala do Vasco contra o time do Fortaleza no sábado, dias melhores virão para o time do Vasco? Com certeza virão. Rogério, você até falou sobre o Carrilli, né? Que vinha fazendo um trabalho. Você sabe que o treinador, hoje, todos os times, todos os clubes, estão com um plantel grande. E até o treinador conhecer todos os jogadores, encaixar todos os jogadores dentro para poder depois ter um padrão de jogo, isso às vezes demora um pouquinho. Claro que aqui o futebol brasileiro é imediatista, e por isso mesmo o pessoal quer resultados logo. E um campeonato difícil como esse brasileiro não vai fugir essa regra, né? De qualquer maneira, o Vasco tem bons jogadores e na mão agora do Diniz, dando tempo e calma para o pessoal trabalhar, porque tem bons jogadores. Porque hoje o futebol ficou muito mais coletivo do que antigamente. Não temos mais aqueles jogadores que desequilibram, um ou outro, sim, mas não tem como um passado já até distante, né, que em cada equipe tinha 5, 6 jogadores que desequilibravam, né? Então, eram todas as equipes. E hoje isso não vem ocorrendo. Então, acredito que o Vasco, com os bons jogadores que tenha, e outros jogadores que estão entrando, jogadores até jovens também, tem o caso lá do Rian, muito bom jogador. Muito bom jogador. Então o Vasco vai ganhando um padrão de jogo, uma maneira de jogar, tem todas as chances de chegar e sair dessa situação. E isso é ótimo, não só para o futebol brasileiro, principalmente para o futebol carioca. A gente não quer ver o Vasco nessa situação, entendeu? Então a gente quer ver um Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, todos os times, um Bangu, um América, quem sabe, né? Fortes para poder o futebol carioca ficar pujante como era antigamente, né? E voltar aos melhores tempos, as melhores épocas, né? Do futebol carioca, que sempre o futebol carioca sempre contribuiu muito para o selecionado brasileiro. E tem que fazer esse trabalho, aparecer os jogadores bem para poder a gente servir ao futebol brasileiro. Cara, muito bom ouvir isso. A gente vive um período onde o clubismo tem feito com que injustiças sejam cometidas, né? Verdade. Por defender o seu time e fazem críticas pesadas aos times adversários. Isso eu digo, não está somente no meio do torcedor, não. Eu vejo alguns comentaristas, alguns jornalistas, alguns treinadores, o excesso de clubismo. E aí, parabéns pela sua colocação, principalmente salvando, no final de tudo, os times do Rio de Janeiro, que é a nossa proposta. O Pod Go Rio tem exatamente essa proposta, Carlos, de valorizar Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo. Sonho meu, imagina, terminar o Campeonato Brasileiro em primeiro, um dos 4, em segundo, um dos 4, em terceiro, um dos 4. Você imagina que é lindo. Eu vou aqui lembrar que eu sou tricampeão da Libertadores em sequência, porque eu torci pro Fluminense ser campeão da Libertadores. Primeiro o Flamengo em 22, depois o Fluminense em 23 e torci pro Botafogo em 24. Então, eu torci para os 3 times. Coisa linda saber que o Rio de Janeiro tem tido grandes representantes, tem montado bons times, e teve anos que foi além, né? Por exemplo, ano passado mesmo, o Botafogo campeão brasileiro da Libertadores, o Flamengo da Copa do Brasil, o Fluminense daquela competição no início do ano, não é agora essa Supercopa, não é isso? Então, o Rio de Janeiro papou tudo ano passado. Parabéns pela sua colocação. Quem dera, né, se as pessoas tivessem o mínimo de racionalidade, isso diminuiria a violência que ocorre, essas brigas, essas confusões desnecessárias entre as torcidas. A rivalidade tem que ter, não pode acabar, mas de uma forma sadia. A rivalidade sadia, isso.
Jogou Flamengo e Botafogo, jogou Flamengo e Fluminense, Vasco e... Meu irmão, quem perdeu vai ser zoado pelo que ganhou, é natural, faz parte do futebol, mas levar isso pro lado pessoal, né? Eu acho que é o grande problema e eu fiquei muito contente aí com a sua colocação. Eu vou te fazer uma pergunta. Depois de comentar o que ele falou, é muita responsabilidade, né? Vamos ver. Não, sem dúvida. E acredito que você também vai responder à altura, porque quem vive no ambiente do futebol... o time do Vasco, além do Brasileirão, o time do Vasco disputa a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Talvez o único problema que o Vasco tenha, porque eu concordo contigo quando se fala que o Vasco tem um bom time. Na semana passada, eu e o Leandro fizemos a seleção carioca, né? E entrou 2 jogadores do Vasco. Nós colocamos o Piton na lateral esquerda e colocamos o Verratti como centroavante. O Pedro vinha de uma contusão, tá voltando agora, né? Então a gente acompanha o futebol naquele momento. Colocamos o John Arias, colocamos do Botafogo, foi o John, não me lembro agora se foi o John. Conclusão, a gente percebe que alguns times têm bons times, mas por disputar muitas competições, talvez o Vasco não precise ampliar o seu elenco, porque como é que mantém um time, ainda que seu time titular bom, mas com tantas competições, onde cartões surgem, contusões surgem. Vamos falar do elenco, não vamos falar do time do Vasco. O que você acha do elenco do Vasco? O elenco do Vasco, hoje não está preparado para disputar todos os campeonatos. E isso é feito com programação antes, né? Existe uma pré-temporada. Antes da pré-temporada tem que ter os scouts já trabalhando para fornecer instruções para o técnico, saber quem ele vai montar o time. Que hoje em dia tem time A e time B que são no mesmo nível. Por exemplo, tipo Flamengo e Palmeiras. E os outros clubes estão indo na mesma situação. Até o Botafogo está incluído nesses 3 aí, né? Então hoje eu vejo que o Vasco não está preparado para todas as competições. Mas a chegada do Fernando Diniz, por exemplo, nesse jogo último jogo agora, que eu não assisti todo. Contra Fortaleza, 3-0 Fortaleza. Ele não teve tempo para preparar o time. Ele está conhecendo o time Acho agora. que 2, 3 coletivos e olha lá, é muito curto. Mas ele foi no emoção e a bagagem que ele tem do outro clube. Os jogadores nos bastidores compram a ideia do técnico. Ele sabe que é um técnico vencedor, então tem que ser vencedor, até porque eu quero ser titular. Entendeu? Então, até o reserva, se entrasse, ia jogar no nível top. Por quê? Eles querem mostrar serviço. E o Fernando Diniz, ele montou a mesma cabeça que ele tem, ele vai levando para os times. Ele já tem uma base dele para motivar o jogador. Então ele não teve tempo. Se fosse um técnico que chegasse sem ter essa bagagem dele, porque existe técnico que tem visão do campo, tem olhar crítico, tem olhar de tático, e tem técnico que é mais do que isso, que ele tem, além do campo, ele tem o pessoal. Ele sabe que trabalha com cada jogador no particular. Então eu acho que a vitória do Fernando Diniz foi mais os bastidores, foi mais vestiário e concentração. Dando um adendo aqui dentro do que o Júlio está falando, o Diniz ele teve uma passagem pelo Vasco. Teve. Então ele já conhece lá o ambiente de São Januário. Entendeu? Isso também é uma vantagem que o Vasco está levando agora nesse momento. Porque trocar treinadores durante a competição é realmente complicado, né? Mas além dos jogadores que o Rogério citou, ainda tem também um bom goleiro, né? O Jardim lá. O Léo Jardim, bom goleiro, excelente goleiro. E um jogador que eu gosto muito, que tem uma força grande, o lateral direito, o Paulo Henrique, eu gosto muito. Voltou bem, demorou um pouquinho, né, que ele ficou um período ausente por conta de contusão, mas voltou. Esse jogo, desculpa ele interromper. Um jogador que bom. Partida, o segundo gol do Verratti foi no cruzamento dele. Perfeito. E ele vai e volta, ele tem uma capacidade física, uma resistência muito boa, ele vai e volta e tenta, já tem até feito gols aí pelo Vasco. Eu acho que na continuidade do trabalho, do treinamento e dos jogos, é que o Vasco vai realmente ganhar um padrão de jogo, como o Diniz quer, e a tendência os resultados melhores virão. Até porque o Diniz vai conseguir enxergar coisas que o outro técnico não enxergou, até no elenco. Saber trabalhar ia fazer o jogador subir de nível, que às vezes não precisa nem contratar. Porque o cara estava lá, mas o cara o técnico não tinha outra visão. Então,
Hoje é um complemento, não é só olhar para o campo e ter a visão do jogo. Os bastidores é importante, a contratação antes é importante. Quando se fala de bastidores, é um segundo momento que eu me preocupo em relação ao Vasco. Primeiro a gente falou agora de ter um elenco maior, né? E a questão do posicionamento, muitas das vezes, do Pedrinho ali na direção, aonde para dentro de campo praticamente não teve nenhum tipo de gestão. A gente vê o Vasco estar sempre envolvido em polêmicas, confusões, né? A gente já citou aqui algumas vezes, né? Desde a guerra com a Seven para cá, isso foi muitas tretas da diretoria. Que a partir desse momento em que chega um bom treinador e o Vasco começa a ter resultado, que o Pedrinho somente seja presidente. Para de se meter nessas tretas e pensa em contratações, pensa em ajustar o time em determinados momentos na escolha de mando de campo. Vendeu o jogo contra o Palmeiras para Brasília, para mim foi um grande erro isso é a minha opinião. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, além de melhorar o elenco, existe uma necessidade da diretoria do Vasco, a gestão, entrar no eixo, entrar no trilho, porque estava cooperando até pouco tempo atrás para toda essa desordem, para toda essa bagunça no time do Vasco. Verdade. Você vendeu um mando de campo, tá certo que hoje o pessoal corre atrás para pagar as dívidas de recursos financeiros, mas o prejuízo depois lá na frente é maior. Você vender o teu mando de campo é uma coisa assim absurda, entendeu? Ainda mais na situação que o Vasco se encontra. Então o Vasco está precisando de pontos, está precisando de ganhar, de somar, de sair da situação incômoda em que se encontra na tabela, e por isso mesmo não pode abrir mão de jogar em casa. Então vamos... E as coisas só crescem depois quando o time começa a ganhar. Patrocinador vem, isso, eu tô sentindo que isso vai acontecer com o Vasco a partir de agora. Eu tô com essa sensação de que o time do Vasco vai se ajustar. Pedrinho, toma vergonha na cara e atua como presidente. Esquece o campo agora, que tem um bom treinador, tem esse negócio de botar os amiguinhos ali para jogar, né, para dirigir o time ou para ficar na beira do campo. Tá na hora do Vasco voltar ao patamar que sempre teve. O Vasco é time grande, é time de primeira e não pode ser modelo de chacota que teve vivido recentemente. O Vasco da Gama coisa tem, tremendo, esquece. Eu costumo triste. dizer, Carlos, que a torcida do Vasco é a mais apaixonada do Brasil. Isso é a minha opinião. Para mim é a torcida mais apaixonada. Esse torcedor tem que parar de sofrer, merece dias melhores e a gente fica aqui na torcida para que se dê certo. Eu vou discordar um pouquinho de você. Eu acho que todas as torcidas aqui no Rio são bem apaixonadas. Mas a do Botafogo, sem brincadeira, não é fácil. E aí, Rubem, suspeito, né? Eu queria entender até hoje por que os mandos dos campos, por exemplo, Vasco e Flamengo. Por que o Flamengo não joga lá no São Januário? Questão de... Existe dentre a Polícia Militar, isso aí pelo menos eu li, eu quis entender sobre isso. Deixa eu só concluir. Os números de torcedores, segundo os cálculos, existem alguns estádios que não têm estrutura para um público X. O Vasco é grande e o Flamengo é grande. Geralmente o número é 30 e poucos mil, 40 mil para poder ter acesso a São Januário. E as duas torcidas são muito maiores. Então, por uma questão de segurança. Tudo bem. Só que o Vasco sempre jogou no Maracanã. Jogar no Maracanã pro Vasco é jogar no campo neutro. É quase jogar em casa, velho. Mas hoje não é mais. Hoje, até por conta do tamanho que o Vasco vem... O Vasco numa Libertadores vai pegar um Boca Júnior, vai jogar em São Januário? Eu duvido. É Maracanã. O mando de campo é Maracanã. Não tem estrutura. Mas por conta da estrutura. A questão aí é só... se existe uma regra, ela tem que ser cumprida. Jogos de menor porte, isso não é aplicado ao Vasco, não. Isso é aplicado a qualquer time. Vou te dar um exemplo. O Bragantino joga em Bragança Paulista se jogar com Vitória. Mas se ele jogar dependendo do adversário, não vai jogar, vai ter que ir para um estádio maior. Essa é a realidade. Isso acontece em todos os times. Agora, eu não consigo ver isso como um fator que prejudique o Vasco. O Maracanã, a casa... os quatro grandes estão acostumados. O Botafogo sentiu a diferença jogar ontem no Maracanã? Quando joga no Maracanã, porque, é claro, diante de tanta violência,
Aí ficou isso. Aí tem isso, é uma a violência torcida, de lá, é uma torcida só. Por exemplo, joga lá no Maracanã, é só a torcida do Flamengo contra um público reduzido lá do adversário. E nós estávamos acostumados com o Maracanã dividido. Era do meio ali dividido, era Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo. Isso aí geralmente é acordo entre os times, tá? As duas diretorias conversam como são dos jogos ida e volta. Aí, alguns... Isso não é imposição, não. Por exemplo, o mando de campo do Vasco, né? Vai jogar no Maracanã. Aí vai a maioria dos torcedores é do Vasco da Gama? Isso aí é um acordo que sempre existe uma reunião entre as direções dos dois clubes para definir o que fazer com quem tem o mando. Por exemplo, a gente está falando de Vasco, mas só para dar exemplo, ontem jogou Botafogo e Flamengo no Maracanã, mando de campo do Flamengo. Houve um acordo entre Botafogo e Flamengo para evitar confusões. Agora, no jogo de volta é o mesmo critério. O Botafogo vai ter a grande maioria e o Flamengo bem reduzido. Eu penso igual você, para mim deveria sempre me dividir meio a meio. Claro. Mas é uma escolha que os próprios dirigentes fazem. Não existe uma imposição nesse... Imposição da polícia não, nesse caso não. Essa de Flamengo e Botafogo para esse ano no Brasileirão foi um acordo entre as duas diretorias. Ó, no mando de campo do Flamengo, a gente só manda essa quantidade de torcedor e a do Flamengo. Você vai ver no jogo de volta. 10%, virou 5%. Então, no jogo de volta vai ser a mesma coisa. E parece que no jogo de volta vai ser lá no Tapetinho. Lá no Tapetinho não vai estar meia-meia, não vai estar a torcida do Flamengo toda, vai ter. Mas é combinado antes. Sim. Se Isso não combinou, pode ser São Januário também? São Januário é a questão do público. Qual a capacidade do Jean? Na São Januário tem um pedacinho que vai o torcedor lá antes. Qual o tamanho qual a capacidade do Jean? Se não me engano. O do Vasco é menos. Mas isso é uma coisa que... dá o quê? 25? Eu não sei exatamente. O diretor, se você conseguir achar pra gente qual 25, 30 o público mil, que é permitido em São Januário.